Vamos lá, pessoal. Bom dia a todos. Estamos aqui em mais uma live, webinar. Hoje, eu, Rubens, da Blockmaster, estou aqui para falar com vocês e apresentar um pouquinho sobre o mercado cripto, algumas atualidades e algumas coisas nessa live da Wibix e Probit. Uma live que a gente vai falar sobre alguns macetes nas exchanges e alguns truques de traders. E vamos falar sobre a Wibix também, sobre algumas novidades, algumas coisas, como é que foi a listagem na Probit, enfim, tudo isso, tá? E para isso, eu trago a minha convidada, a Jéssica Nascimento, que trabalha na Probit. Jéssica, você está por aí? Pode acessar, pode entrar, seja Olá, bem-vinda. bom dia, Rubens, bom dia a todo mundo. Obrigado, você está dando um bom dia para a gente, mas aí já é boa noite, né? Você já está, são 10 e 11 horas da noite aí, é 11 isso? horas, é verdade. Tá acostumado já, Não provavelmente você dormiu muito tarde, não, tá bom? não tem problemas. Tá, Eu sempre joia. falo que eu trabalho 24/7, porque aqui durante o horário, né, que eu tô trabalhando é de noite no Brasil, então a gente acaba trabalhando o tempo todo. Entendi, Jéssica. Legal. Bom, primeiro, me conta um pouquinho como é que uma brasileira foi parar na Coreia trabalhando na área de cripto numa exchange coreana, numa das principais exchanges coreanas. Me conta um pouquinho dessa história tua, pessoal, e para eu entender como é que tudo isso começou. Então, eu tinha me preparado para ir para a Coreia para poder estudar, né? Eu fui já matriculada numa faculdade para poder estudar o coreano. E com o tempo acabou que eu decidi ficar, né, pois a Coreia é um país muito legal para morar, bem seguro, né? É emprego, saúde, é tudo de primeira linha. Então acabei que eu comecei a procurar empregos e apareceu a oportunidade de trabalhar para a Probit. Eles estavam procurando alguém, né, justamente para cuidar dessa parte do marketing no Brasil, né, para poder achar parcerias, para poder traduzir, né, o site, também lá o Fale Conosco, né, o suporte ao cliente, então acabou que eles me contrataram, né, para poder começar a trabalhar e desenvolver o mercado no Brasil e na América Latina. Até então, até você está há quantos anos já a gente fala aqui Probit, né? Probit, vocês chamam de Probit. Probit é por causa do, como é que se fala? Do sotaque, né, mas é Probit, né, vai falar Tá Probit. joia. E me conta, nesses 2 anos, né? Como é que você tinha contato já com cripto, com exchanges, algo ou não? Tudo começou aí na Coreia. Começou mais aqui, a gente sempre, né, ouviu falar de Bitcoin, né, de cryptocurrency, mas eu não entendia muito bem, né, sobre blockchain ou todas essas coisas. A gente acaba que vai descobrindo quando a gente começa a trabalhar com, né, começa a encontrar com pessoas do meio, ir a eventos, a gente vê o quão grande, né, é o mercado de criptomoedas. Geralmente as pessoas que não estão muito ligadas a isso não sabe a dimensão que é esse mercado, né? Então começou mais quando eu comecei a trabalhar na Probit mesmo, né? Comecei a conhecer mais, a estudar mais. Entendo. E hoje você coordena, então, a área de parcerias com o Brasil, especificamente com o mercado brasileiro, é isso? Sim, eu faço parte da equipe de parcerias, né? São várias pessoas de vários países, né? A gente sempre tenta contratar alguém que possa realmente estar tomando a frente de cada mercado. Então, eu trabalho contactando, né, projetos aí na América Latina, também o marketing, né, em contato com os usuários brasileiros também, tudo para poder oferecer, né, a melhor plataforma assim para os nossos usuários, né, de diferentes países. Entendi, bacana. E, Jéssica, como foi o crescimento da Probit nesses últimos 2 anos, desde que você está aí vivendo o dia a dia da Exchange e tal? Como é que foi isso? E me fala um pouquinho dos números assim de brasileiros, Hum. quantos brasileiros, quantas pessoas hoje utilizam a Probit como Exchange, de entender um pouquinho como é que você agregou aí nesses 2 anos. Uhum. Então, a Provit, ela tem mais ou menos 1 ano e meio, assim, de operações. A gente começou no final de 2018 e de lá para cá a gente cresceu bastante no mercado, né? A gente começou lá bem devagarzinho, né?
com as moedas, poucas só as principais moedas, né, o top 10, e agora a gente já tem listado mais de 300 moedas, né? Nesse último ano a gente listou mais de 200 moedas, mais de 200 IOs, né, rounds de IO. Agora a gente também já alcançou nossa marca de mais de 500 mil usuários cadastrados, né, em todo o mundo. Na América Latina, a gente tem em torno de 25 mil usuários cadastrados. Todos esses usuários, eles, né, se cadastraram após eu começar a trabalhar na Probit, né, no caso, com marketing direcionado para o Brasil, para a América Latina. Então, a gente conseguiu aí nos últimos 3, 4 meses esses 20 mil usuários aí da América Latina, né? E então a Probit ela vem crescendo assim, mês a mês a gente vem trabalhando bastante com eventos, a gente vem trabalhando, procurando os melhores projetos para listarem e oferecerem aos nossos usuários uma plataforma completa. Muito bom, muito bom. E, pô, os números são impressionantes. 500 mil clientes e sendo 25 mil já brasileiros cadastrados. Uhum. Sim, como a gente, né, como eu te Apenas, né, falei, feito aí em um ano e meio. sim, em menos de 2 anos tudo isso, né? E também agora, né, que a gente vai falar daqui a pouquinho, a gente agora está no top 30, né, do CMC. Então, a gente começou lá no top 100, agora já está no top 30, então a gente vem crescendo assim gradualmente, né? Estamos É, trabalhando bastante nisso. legal. Fala um pouquinho disso. Fala um pouquinho de como a Probit subiu, começou a gente, todo mundo fala CMC, né? Para quem não conhece, é o É o CoinMarketCap, Market Cap. sim, E como é CoinMarket. que isso mudou? Conta um pouquinho dessa história, como é que isso. Vocês começaram acima de 100 e hoje estão entre os 30 principais exchanges do mundo. E o que aconteceu também depois que a Binance comprou o CoinMarketCap, né? Fez a aquisição do CoinMarketCap. Isso é interessante a gente ouvir um pouquinho de você. Uhum. Então, o CoinMarketCap, o rank, né, das exchanges, antes era principalmente, né, sobre o volume, né, e a liquidez, né, das exchanges. Então, assim, para a gente que trabalha no mundo da cripto, né, eu trabalho no exchange, a gente estava, assim, um pouco meio chateados, né, com o CMC, porque, no caso, os ranks eram muito manipulados, né? As formas deles fazerem, né, o cálculo para formarem as classificações estava perdendo bastante credibilidade. Então, quando a Binance realizou a aquisição do CMC, né, as coisas ficaram um pouco melhores, né? Tanto a Binance estava sendo prejudicada anteriormente, né, pelos rankings, né? O top 10 era um exchange assim, totalmente duvidosa, né? E agora, quando eles colocaram lá sobre web traffic, né, eles agora também incluíram, né, o tráfego mensal de pessoas, né, a seção da exchange como um dos, uma das principais coisas para poder formar as classificações. Então, ficou muito melhor, né, para as exchanges que realmente tentam, né, trabalham de forma transparente, né, e sem manipulação de volume, que é o mais importante. Então, desde que o CMC, né, a Binance, né, comprou o CMC, trabalhando em resolver essa forma aí da classificação dos rankings, aqui está muito melhor para as exchanges que realmente trabalham, né, com transparência e um volume real, né? Então a gente começou então lá no top 100, né, como a gente estava falando, né, a gente de forma alguma fez lá o wash volume, né, para subir no ranking, a gente simplesmente continuamos fazendo nosso trabalho, listando novas moedas, trabalhando em adquirir novos usuários e felizmente agora a gente pode ser, né, espelhado lá no ranking de forma, né, real e justa, né? Entendi, entendi. Muito bom. Então, foi positiva, né? A aquisição da Binance foi positiva para o mercado como um todo, Sim, porque, com como você certeza. falou, os volumes que eram, digamos, anormais ou fictícios ou fabricados, agora eles estão mais reais, refletindo realmente o volume real das exchanges, né? No mundo todo. Isso é muito Sim, positivo. sim, verdade. Agora o site É, está muito mais preciso, né? uhum, exato. É, Jéssica, me conta um pouquinho sobre alguns macetes e as linguagens mais utilizadas, né, nas exchanges para se tornar um trader. O que você vem
Vamos entrar nesse assunto agora, acho que tem bastante gente interessada aqui em ouvir isso. Já vi uma pergunta aqui de uma pessoa comentando isso, então queria que você falasse um pouquinho sobre esse tema agora. Então, para ser um trader, né, tem que ter bastante estudo, né? Principalmente a dica principal é estudar bastante o mercado, né? O que você vai investir, né? No que você vai começar a investir. Eu, no caso, minha opinião pessoal, né, para aqueles que estão começando agora, no caso, minha opinião é eles começarem com moedas mais estáveis no mercado, né? Porque, na verdade, é muito complicado, né? O trading não é algo difícil, mas é algo um pouco complicado, né? Se você não entender bem do mercado, se você não está estudando o projeto que você está investindo, muitas pessoas elas acabam, né, caindo, né, em pirâmides, em projetos scam, né? São projetos falsos que estão ali no mercado simplesmente para poderem, né, enganar os usuários. E é uma coisa meio complicada, né? Porque acaba atrapalhando os projetos sérios, né? Então, aqueles que estão querendo começar agora a ser um trader, a começar a fazer negociações com criptomoedas, primeiramente, estudar o mercado, né? Analisar se você viu um projeto que você está interessado, então vá lá no website, dá uma olhada na comunidade, dá uma olhada lá na equipe do projeto, no roadmap, o que é que o projeto está desenvolvendo, quais as parcerias que o projeto está tendo. E então você, assim que você se preparar, você pode, né, procurar. O segundo passo mais importante é procurar uma exchange confiável, né, como a gente estava falando anteriormente, né, os gráficos lá, né, os rank do CMC eram um pouco duvidosos, né, para os traders que estão começando agora, eles poderiam acabar, vou clicar lá no top 1. E não era realmente, né, um ranking confiável no CoinMarketCap. Então, você escolhe um projeto, né, uma moeda estável, né, ou um projeto que você tem interesse, estuda sobre o projeto e então você procura uma exchange confiável para poder começar a realizar, né, os tradings desse projeto. E a gente na Probit, a gente, né, oferece alguns serviços, eu vou falar um pouquinho sobre eles, né? Nós temos stake, é algo que vem crescendo bastante entre os traders. Acho que é uma coisa nova ainda que as pessoas não sabem muito sobre o que é stake. Né? Tem o Você poderia stake. explicar? Explica um pouquinho para a gente o que é o Sim. stake. Então, a gente começou agora há pouco com o stake. O stake justamente é uma carteira onde você compra, né, a moeda, o token, você compra e você coloca na carteira de stake. Quando você coloca na carteira de stake, você não pode sacar ou fazer trading com essa moeda. Ela tem que ficar lá parada na carteira de stake. E então você pode ter ganhos mensais, né, ganhos passivos mensais. Todo mês você recebe uma porcentagem, né? É como se fosse um investimento. Você colocou lá a moeda lá e não mexe, e todo mês você vai recebendo, né, mensalmente, bônus, né, moedas extras, né, na sua carteira de stake. Então é algo que muitos projetos estão começando a fazer, né, oferecer esse serviço, né, os usuários vão, realizam o stake da moeda, deixa lá paradinho e vai recebendo mensalmente ganhos em cima desse valor que eles deixam lá parado, né? E Então é algo que tem praticamente, crescendo bastante. e vocês têm esse serviço de stake em praticamente todas as criptos que vocês listam ou só algumas? Não, só alguns. O projeto que decide se ele vai querer, né, realizar esse projeto de stake, né? Então a gente tem alguns projetos lá, em torno de 4 a 6 projetos que tá, no caso, tá ativo, né, esse programa de stake. Recentemente a gente abriu um programa de stake para Digibyte e também, né, o próximo tópico que eu vou falar é o Hold, né? Recentemente a gente abriu o Hold para Tron, a moeda Tron. No caso do hold, é um pouco diferente do stake, é um pouco mais fácil, né? O usuário ele não precisa realizar stake, né? Deixar a moeda parada. Ele pode simplesmente manter na carteira e ganhar ganhos em cima dos tokens que ele tem na carteira dele, né? Então, a gente abriu hoje, né, o hold para Tron. Então, os usuários que mantiverem Tron na carteira deles da Probit, eles vão receber mensalmente uma porcentagem extra, né, de bônus dos token Tron. Então, a gente tem stake, a gente tem hold, e a gente também vai falar um pouquinho sobre o IO, que algumas pessoas elas estão começando muitos brasileiros, né, eu percebo que estão começando a investir mais nesse IO,
E o IO é simplesmente uma oferta inicial de moedas, ou seja, uma moeda não listada, que inicialmente eles oferecem a venda da moeda num preço fixo, né, sem ser o preço lá aberto no mercado, como na listagem. Então, os participantes eles podem comprar essa moeda a um preço fixo e depois que a moeda for listada, né, eles podem vender no mercado aberto ou comprar, né? Todas as pessoas serão, né, possíveis de comprar no Aham. mercado aberto. Mas esse é um investimento um pouco arriscado, porque quando a gente coloca, né, a moeda no mercado aberto, a gente não sabe qual o valor que a moeda vai se manter. Então, Uhum. a gente sempre fala, estuda bastante o projeto, né? Ver se o projeto, no caso, muitas pessoas elas querem ganhos imediatos, e ganhos imediatos são quase impossíveis no mercado, né, de criptomoedas. Tem que ter paciência, né? Tem que estudar o projeto, tem que esperar você segurar a moeda, ou sabe, as pessoas se desesperam e vendem tudo. Então, primeiro, vou resumir um bom projeto, estudar um bom projeto, uma boa exchange, estudar Uhum. bastante, ter Uhum. paciência. E no caso, né, eles podem participar de algum desses eventos, né, das exchanges, né, o hold, o stake, o IO, a listagem, né? E alguns, Entendi. sim, Não, e pode alguns falar, pode termos, falar. assim, tá? E alguns termos do trade, né, o mais importante é estudar bastante o mercado, né? Então, para aqueles que realmente querem entrar no mercado de trade, pesquisar bastante sobre gráficos, né? Sobre análise de gráficos, né? Qual é o ponto de entrada? O ponto de entrada geralmente é quando é o melhor preço para você comprar a moeda e você entrar nesse mercado de criptomoedas. Então, né, sugiro que estudem bastante os gráficos, né, para saber, né, qual é o ponto de entrada, qual é o ponto de saída de vender a moeda, se você quer, né, fazer, né, o trade diário, né. Então é uma coisa bem complexa você ser trader, mas o que eu tenho, né, de dicas, né, são 3 dicas mais importantes. Um bom projeto, uma boa exchange e estudar bastante e ter paciência, não se desesperar, também não se arriscar muito, né, diversificar os investimentos, né, não coloque todo o seu investimento em uma moeda só, procure diversificar em outras moedas e jamais use um dinheiro, né, que é de sobrevivência para você investir em criptomoedas, né? Você começa aos poucos, né? É um mercado muito volátil. Quanto mais experiência você, né, conseguir, né, você desenvolver, aí você pode ir se arriscando mais. Entendi, claro. Foi bacana esses aspectos que você apontou, Jéssica, eh, na questão do cuidado que deve se ter, de análise, e agora a gente, eu gostaria de introduzir e falar um pouquinho sobre a Wibix, né? Porque Uhum, você falou exatamente que queria saber como é que foi o processo de listagem da Wibix, toda a avaliação que vocês fizeram para listá-la, gosto que vocês têm critérios importantes ao listar um novo token, e a diferença, né? O que, que é o Wibix, o que, que vocês enxergaram no uhum, ecossistema da Wibix, o diferencial para listá-la. Ela é um token utility, né? Então, obviamente, o valor dela está atrelado também à utilidade que ela vai ter no ecossistema, né? Então, queria que você falasse um uhum. pouquinho, porque eu percebi criterioso a token na Probit, então queria saber como é que foi todo esse processo. Então, o processo, né, a gente, né, entrou em contato, né, com a Wibix para falar sobre uma parceria em listar na nossa exchange, né? Como eu falei, eu sou a responsável pela parte do marketing no Brasil, pelas parcerias no Brasil. E a gente viu na Wibix uma oportunidade muito boa para a gente poder, no caso, se desenvolver mais, né? Uma parceria win-win, né, para os dois lados. A Wibix, uma moeda que tem bastante popularidade aí no Brasil, foi falada bastante nos meios de comunicação. Então a gente entrou em contato para poder realizar essa parceria, né? E a gente tem os critérios, né, de listagem, a gente analisa a equipe, a gente analisa o projeto, o white paper, a gente analisa o registro do projeto, né? Todo esse cuidado para a gente poder trazer apenas projetos em que realmente confiamos, né? Projetos que, no caso, a gente pode, né, passar uma confiabilidade para os nossos usuários. Só listamos projetos realmente verificados, projetos sérios, né? Então, a gente realizou toda a análise, né, da documentação com a Wix, a gente conversou sobre parceria, sobre realizar eventos juntos, né? Então, a gente viu aí essa oportunidade, né? A gente viu a Wix como uma das
as melhores moedas do mercado brasileiro, né? Eu realizei uma pesquisa bem profunda, né, sobre os projetos do Brasil, e foi um pouco complicado achar um projeto sério e confiável, né? Tem bastante esquema aí no Brasil, bastante, né, corrupção. A gente vê as notícias, né, do que acontece aí no Brasil, as pirâmides, né, e tudo mais. Então, achar a Weebix foi uma surpresa muito agradável, né? Achar o projeto Weebix, né? Como você falou, o potencial, a moeda tem um potencial muito grande, né? A moeda tem um próprio ecossistema onde ela tem bastante utilidade. Então, né, como eu falei no tópico anterior, né, sobre estudar o projeto, né, uma coisa muito importante para quando você vai escolher o projeto é você verificar a equipe do projeto, verificar o white paper, verificar se o projeto está seguindo a roadmap, né, se o projeto está realizando novas parcerias, se o projeto vem trabalhando mês a mês para desenvolver mais o projeto. Então, se você vê todos esses tópicos no projeto, né, uma comunidade esforçada, uma comunidade engajada, então você vê que é um projeto realmente sério. E a gente pode ver vários desses pontos no projeto da Weebix. Então, é um projeto que a gente ficou bastante feliz em realizar a parceria, em ter na nossa plataforma e poder oferecer, né, aos nossos usuários, né, tanto brasileiros quanto nossos usuários globais. Jéssica, Oi, Rubens. oi, eu voltei. Essas Ah, coisas acontecem em live, né? Minha conexão sim. caiu, fiquei sem conexão aqui. Peço perdão a todos aí. Que bom que vocês não me abandonaram. Eu que tive que abandonar vocês por 2 minutos. E, enfim, estamos de volta aqui, tá? Vamos lá. Retomando aqui a conversa, você estava falando então sobre a, o critério, né, de seleção para a adoção Da Weebix, o potencial da moeda. Eu não sei das se criptos saiu na live, né? Tô falando um pouco sobre a Weebix, né? Sobre o potencial. e tive um corte. Ah, sim, tudo bem. Então, eu discuti um pouco, né, sobre a Weebix, sobre o potencial da moeda e sobre, né, as características da Weebix, né, que a gente vê, né, que o projeto realmente é um projeto esforçado que está trabalhando todo o tempo para oferecer, né, um projeto, né, bem desenvolvido, um projeto, né, engajado. Então, eu citei, né, alguns pontos, né, sobre a Weebix, né, novas parcerias, né, novas listagens, né, novos eventos. Então, tudo isso é importante para a gente ver, né, como o projeto está trabalhando, está agindo, né, um projeto que realmente continua a se desenvolver. Então, isso é bastante importante. Muito bom, muito bom. Olha, eu fico muito contente de poder ter, né, te entrevistado e a gente batido esse papo, saber que tem uma brasileira do Rio de Janeiro, não é isso? Sim, eu saí do Rio de Janeiro. Tá, e você tá, enfim, aprendeu coreano, já tá falando coreano fluente. Fluente, não, o coreano é super difícil de aprender, mas eu consigo compreender e dá para se virar. Eu falo mais inglês aqui no dia a dia mesmo. Tá, imagino, deve falar bastante inglês aí, né? E o mercado coreano, eu sei que, assim, a febre das criptomoedas foi uma loucura, né? Assim, é muito intenso, o Sim. volume aí é muito grande, né? E o mercado coreano é um dos 3 principais mercados de criptomoeda. O pessoal aqui realmente, né, é bastante engajado, sempre procurando novos projetos para investir, né? São vários projetos coreanos aí, então o mercado coreano é um mercado muito forte de criptomoedas. E só para a gente entender um pouquinho, assim, até para fazer um paralelo aqui no Brasil, né? A gente, obviamente, que com a Wibix, a gente quer trazer, a Wibix quer trazer para o mercado a real utilização, né, no dia a dia, no mundo real, na vida Uhum. real das criptomoedas. Então, um programa de fidelidade que favorece bastante tanto os usuários que acumulam os Wibix e compram, podem comprar e ganhar o Wibix através de ações de marketing online, e para os lojistas e participantes também que fidelizam os consumidores na utilização dos seus produtos e serviços, né? Como é que é isso na Coreia? Como é que as pessoas estão utilizando cripto no dia a dia aí na Coreia? Tem algum caso, alguma coisa interessante que você possa dizer, que você possa contar?
Sim, tem alguns projetos coreanos que, mais ou menos, né, como a Weebix, eles, no caso, não é um programa de fidelidade, mas eles oferecem, né, que as moedas são aceitas em alguns estabelecimentos, então dá para comprar algumas coisas usando criptomoedas, né? Aqui na Ásia, né, principalmente Japão, Singapura, tem também, né, você pode pagar contas, né, com Bitcoin, você pode sacar Bitcoin, né, tem caixa eletrônico para você sacar o Bitcoin em vários pontos da cidade, então as criptomoedas são bastante presentes, né, muitas pessoas, elas têm, né, elas holdam as criptomoedas, elas investem em criptomoedas, então é bastante útil no dia a dia, e também como investimento, né? Compram grande quantidade, depois vende, então eles usam bastante como investimento e também tem algumas criptos do dia a dia, né? Entendi. Muito bacana, Jéssica. Olha, vou agradecer aqui a tua participação e esse bate-papo. Vamos para os finalmente aqui da nossa conversa. Queria ver se você tem mais alguma mensagem, mais alguma informação que você queira deixar aí para todo mundo que está assistindo, para todo mundo que vai assistir esse vídeo, que vai ficar depois disponível aí no YouTube da Weebix. Alguma última mensagem que você queira passar para todo mundo? Alguma dica? Você ter paciência, né? Estudar bastante, né? O criptomercado e, né, usar um exchange, né? Confiável, né? Como a gente falou anteriormente, isso aí. Todo o pessoal que suporta aí a Weebix, que continue, né? Dando esse suporte aí para o projeto e também espero que estejam usando a Probit e possam estar gostando, né? Da Probit. Então, estou muito feliz em ter participado. Espero aí que eu não tenha falado muita besteira, que eu possa ter ajudado as pessoas de alguma forma. Obrigada aí por me Imagina, foi convidar. ótimo. Eu acho que assim, o mercado de criptomoedas é um mercado muito novo, né? E muita gente ainda está querendo entender, tem muita gente Uhum, entrando. Sempre quando as criptos, obviamente o Bitcoin sobe, como agora está num patamar interessante, quase US$ 10.000, a atenção a esse mercado é muito mais, cresce muito, não só do Bitcoin, como todas as criptos acabam uhum, recebendo uma atenção. E assim, eu também sempre destaco e falo que é muito importante as pessoas. É muito importante as pessoas sempre investirem aquilo que elas têm disponibilidade de investir em risco, né? O mercado de sim, criptomoedas é um mercado de alto risco, assim como o né? mercado de Não é ações, ou até mais. investir Exato. o dinheiro Então, que usa para sobreviver, né? Usar um dinheiro não realmente pode. separado para esse tipo de Exato. investimento. A gente costuma dizer que até 5% do seu patrimônio líquido, se você quiser alocar em investimento em criptoativos, eu acho que é adequado. Mais do que isso, Uhum, só para profissionais do mercado mesmo, sim, que estão sim, dispostos a correto. correr um risco mais elevado, né? Mas tá bom, Jéssica. Olha, muito obrigado pela tua participação. Obrigada. 11h30 da noite aí na Coreia. Sim, Parabéns pelo teu trabalho e em breve aí teremos novidades e novos webinars, tá bom? Agradeço aí o pessoal da Weebix obrigada. Obrigada a e a todos, todos, viu? tá bom? Obrigado Tudo pela bem, tua obrigada. participação. Obrigada a todo mundo. Tá bem, até mais, Jéssica. Até. Bom, pessoal, estamos encerrando aqui mais uma live da Blockmaster junto com o Ibix e junto com o Probit hoje. Fizemos esse trabalho para sempre trazer novidades e informações para todo o público e ecossistema de criptomoedas no Brasil, tá bom? Obrigado pela atenção de todos. Nos vemos em breve. Um abraço, boa semana. Bom final de semana, aliás.